Acabou! Banco Master não existe mais. Agora as suas aplicações, seu CDB, vai ter que ser resgatado pelo Fundo Garantidor de Crédito. No vídeo de hoje eu vou te mostrar se o que aconteceu foi descuido da administração ou se foi crime. Eu fiz uma pesquisa aqui e descobri muitas informações interessantes e pessoas envolvidas que eu quero te mostrar hoje e te orientar um pouquinho sobre como você vai fazer para resgatar seu dinheiro e não cair mais em uma furada dessas. Então vamos lá! Então, antes da gente começar, vem para minha tela, caso você não esteja sabendo, Banco Central determina a liquidação extrajudicial do Banco Master. Era o banco que pagava as maiores rentabilidades nos CDBs, sabe aquela aplicação que era para ser segura, que você empresta o dinheiro para o banco, eles tinham rentabilidades enormes e agora fecharam as portas. Acabou esse banco e a gente vai entender um pouquinho o porquê. Então vem para minha tela, tem alguns slides, toda a minha pesquisa aqui são com informações públicas e vou deixar vários links na descrição caso você queira se aprofundar sobre o assunto. Eu chamei isso aqui de colapso da ilusão, né? A gente vai entender da onde iniciou o problema do Banco Master, que antes se chamava Banco Máxima. Então, o que aconteceu aqui? É interessante que o Banco Máxima, que era o Banco Master, só que com outro nome, né, o nome antigo, já foi o centro de vários problemas de corrupção e fraudes, né? A gente tem aqui uma herança radioativa. O Banco Master nasceu das cinzas do Banco Máxima, uma instituição envolvida aqui em escândalos de corrupção investigada pela Polícia Federal na Operação Fundo Fake. Então, Daniel Vorcaro, que veio tomar e administrar esse Banco Máxima, ele mudou, fez todo um rebrand, né? Ou seja, mudou a imagem do banco para se chamar Banco Master. E ele passou por uma metamorfose de imagem, mudou o endereço para Faria Lima, mudou o nome para Banco Master e quis atrair novos investidores e ocultar o passado tenebroso dessa instituição que já era cheia de problemas. E o que era esse esquema fundo fake que o Banco Máxima participava, né? Era uma cooptação que eles pegavam dinheiro de fundos de previdência. Quando você é servidor público, em vez de você pagar para o INSS, você paga para outros fundos, tá? Então, por exemplo, se você é professor de uma escola pública, ou se você é um policial, ou se você é um funcionário do Correios, você não paga INSS, você paga da mesma forma o valor, só que ele vai para um fundo próprio, um fundo de previdência privado específico dos funcionários públicos. Como que fazia? Esse Banco Máximo, ele pegava dinheiro desses fundos, né? Eles pagavam para algumas consultorias orientarem esses fundos a colocarem dinheiro neles. Só que, claro, né, essas consultorias faziam parte do esquema e muitas vezes os diretores, os gestores ali desses fundos faziam parte todo de um grande esquema. E quando eles faziam esses aportes, né, boa parte do dinheiro aplicado nessas aplicações do Banco Máxima voltava para ser distribuído nas partes aí do esquema, né? Todo mundo estava envolvido, recebia um pedaço de dinheiro e o dinheiro aqui entrava para o Banco Máximo. Então qual que é a ideia? Consultorias financeiras corrompiam gestores de RPPS, né, que é o regime dos funcionários públicos, os fundos de pensão, para direcionar esse investimento. Esse rebate, né, parte do valor investido voltava, chegava a ser até coisa de 20% do valor investido já voltava para o sistema, né, para os gestores e consultores que aplicavam nesses fundos, né, voltava como propina, lesando o patrimônio dos servidores e aconteceu um efeito em cascata, né? Eles criavam fundo em camadas para ficar transacionando e ocultar o dinheiro e ficar gerando tanto taxa de administração para eles colocarem o dinheiro no bolso, quanto ocultar a fonte desses recursos, né? E o destino final do dinheiro era títulos podres e multiplicava ali as taxas de administração. Então era todo um esquema para pegar o dinheiro de pessoas normais, muitas vezes pessoas de classe média baixa, pessoas que estavam colocando suas aposentadorias, tentando pensar em trabalhar a vida inteira e no dia aposentar. Esse pessoal roubava esse dinheiro. Em resumo, era isso. Todo um esquema aqui avançado. E aí esse Banco Máxima troca lá quem mandava nele, entra o Daniel Vorcaro e ele troca o nome do Banco Máxima para ocultar esse passado de fraudes e corrupção nos fundos de pensão dos funcionários públicos. E aí, com esse rebrand, né, muda o nome e muda a sede, vem para Faria Lima. Em 2021, a marca Master foi lançada com pompa. A mudança para um edifício de alto padrão aqui não, né, que eu tô em Alphaville, né? Mas lá na Faria Lima, no meio de São Paulo, veio com essa imagem de solidez e sucesso. Essa nova identidade foi muito importante para conseguir captar o tanto dinheiro que eles captaram, né? Eles se distanciaram das manchetes policiais e acessaram aqui novos
dinheiros, né, novos bolsões de liquidez, apesar de toda a estrutura operacional fraudulenta permanecer a mesma, né? Os funcionários, todo mundo lá que tinha esse know-how de fazer essas coisas erradas, boa parte desse pessoal estavam lá, né? Então toda a estrutura errada estava lá. Qual foi a armadilha aqui? Eles buscaram captar dinheiro no varejo, de pessoas como eu e você, inclusive eu tenho ali cerca de 50 mil reais do Banco Master que eu comprei há alguns anos atrás, ainda tá lá, eu vou ter que chamar lá, eu vou te mostrar no final do vídeo como você faz isso. Tem um aplicativo do FGC que você baixa na loja de aplicativo, lá tem as orientações sobre essa questão, sobre esse resgate do Banco Master, que não deve demorar, pelo que falaram que os primeiros pagamentos devem vir em breve. Qual foi a armadilha, né? Pensa o seguinte, se você não vai pagar, você pode oferecer qualquer retorno. Por isso que tem muita pirâmide financeira oferecendo 10% ao ano. Então aqui vem a primeira dica para você. Eles ofereciam 140% do CDI, que é muito acima do normal. 100% do CDI é basicamente a nossa taxa de juros livre de risco, o que um Tesouro Selic paga. Tudo que vem acima da taxa de juros livre de risco, que é a taxa Selic, apresenta risco. Tudo que paga além da taxa Selic apresenta algum risco. Eles pagavam 140% do CDI, que para o mercado de renda fixa é muita coisa, tá? Então aqui vem um gráfico só para você entender. Os grandes bancos pagavam entre 98% e 100% do CDI. Os grandes bancos, eles pretendem pagar, eles têm grande solidez, e eles oferecem uma taxa entre 98% e 100% do CDI. Bancos médios, mas que têm solidez, oferecem aí até, nos casos mais agressivos, até 110% do CDI. Quanto que o Banco Master oferecia? Ele chegava a oferecer até 150% do CDI. Variava entre 130%, 140%, 150% do CDI as suas aplicações. Então era algo muito fora do normal, o que atraía bastante o varejo. Qual que é o ponto, né? Qual que era a pegadinha aqui? O pessoal do varejo olhava e falava, pô, tem uma taxa mais alta. Porém, existe uma coisa no Brasil que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que para esse tipo de aplicação, para CDB, eles asseguram até 250 mil reais por CPF e instituição. Então o varejo se sentiu confortável, igual eu acabei de falar, que a gente que tem até 250 mil, a gente vai poder pedir lá para o fundo e o fundo vai devolver nosso dinheiro, certo? Então as pessoas passaram a ignorar o risco da instituição. Mesmo assim, o drama não para aqui. Não era simplesmente eles pagavam e ponto final. Tem vários detalhes. Um primeiro deles era isso aqui. Para você rodar como banco e soltar empréstimos dessa forma, soltar CDBs, né, captar dinheiro dessa forma, você precisa de ter alguma forma de solidez, certo? E o Banco Central exige alguma garantia, ele exige algo que a gente chama de índice de Basileia. Parte do dinheiro precisa estar ali separado, garantindo toda essa captação, essa movimentação de dinheiros, né? E o Banco Master tinha um índice de Basileia de 11,5%, que era um índice ok, era um índice, poxa, a empresa não tá mal, né? Ela provavelmente vai conseguir continuar rodando. Qual era o problema? Era falso. Existia aqui, inflado no patrimônio do banco, 12 bilhões em ativos fraudulentos, como títulos de crédito falsos, duplicadas, simuladas, descobertos pela Operação Compliance Zero. Teve uma operação da Polícia Federal que descobriu tudo isso. Então, o banco ele reportava índices de saúde financeira superiores ao mínimo regulatório. Então, a lei exige 10,5, criando uma solvência fantasma. Então, eles fingiram e fraudaram documentos que pareciam que estavam bem, mas foram descobrir aqui pela essa operação da Polícia Federal que era tudo falso. E tem uma coisa curiosa, né? Como que eles movimentavam, né? O nexo Tanure e Vorcaro, né? A conexão entre o Tanure, um grande investidor brasileiro, e o Vorcaro, que é o administrador do Banco Master, né? O que acontece, né? Existe a Trustee DTVM, administradora ligada ao Master, usado como braço operacional para manipular o mercado. A gente tem um caso da Ambipar, que teve aquela valorização gigante, inclusive quando subiu muito eu operei por causa do fluxo e depois não voltei mais, porque eu até respondi, não lembro se foi no YouTube para os alunos, que aquilo não tinha fundamento nenhum e de fato agora veio a cair, a gente sabe por que caiu, né? Foi por causa do problema do Banco Master. Existe uma troca de favores aqui entre três players principais, né? O pessoal do Banco Master, o Tanure e os Borlengs. Da onde saiu isso? Tô tirando da minha cabeça. Não, tá? Vou pegar meu relatório completo aqui para a gente ler no detalhe, né? Então,
foi interessante que existiu uma conexão entre 3 grupos empresariais fortes, né? Criando um emaranhado de participações cruzadas e financiamento recíproco. A primeira coisa veio do Tanuri e suas empresas, EMAI, Oncoclínicas e Ambipar com o Banco Master. Revelaram-se sob o escrutínio dos reguladores, tem um documento da CVM falando sobre isso, eu vou deixar todas as fontes aqui na descrição. Fizeram o seguinte, aqui ó, a CVM produziu um relatório técnico devastador que identificou troca de favores entre o Tanuri, o Master e o Terce Boleng, controlador da Ambipar. A dinâmica descrita pelos investigadores aponta para uma violação flagrante das regras do mercado equitativo. Então aquela alta da Ambipar não foi natural, foi para fazer um esquema complexo aqui que eu vou tentar explicar para vocês da forma mais fácil possível, né? Mas aqui a gente pode ver que a empresa subiu aqui entre junho e agosto 860% a Ambipar. Isso não é normal, isso não acontece. Para que servia isso, né? Essa valorização das ações da Ambipar servia para 2 propósitos estratégicos. A alavancagem patrimonial do Banco Master. Então, com as ações ficando mais caras, o próprio Banco Master e seus fundos relacionados detinham grandes posições de ações Ambipar. E as utilizavam como colateral, que é a garantia em operações de crédito. Então, o Banco Master tinha Ambipar como garantia. Essas ações valorizando, a garantia aumenta. A alta do preço das ações aumentava o valor dos ativos do banco do papel. Isso ajudava a inflar o índice de Basileia e a ocultar o rombo de capital. Então, a alta da Ambipar mexia no índice de Basileia do Banco Master. Olha que loucura. Quando a gente vê aquilo acontecendo, a alta, eu tava lá no mercado, quando as ações começaram a subir de Ambipar, que loucura é essa, O que tá acontecendo? E aí eu comprei, fiquei 10 dias comprado, saí, falei, poxa, o negócio continua subindo mais alguns meses por valores estratosféricos. Não existe fundamento, não existe análise técnica que prevê um movimento desse que justifique. Agora a gente entende, existe todo um esquema, Quid pro quo, troca de favores. Em contrapartida, ao esforço do Banco Master e o Tanuri para valorizar a Ambipar, beneficiando o controlador, que era o Boleng, evitando que ele precisasse disparar uma oferta pública de aquisição. Então, a CVM descobriu isso, que todo esse movimento, essa compra de ações da Ambipar também ajudou, evitasse que o controlador aqui da Ambipar fizesse o OPA. O Boleng Jr. concordou em atuar como fiador e compor garantias necessárias para que o Tanuri adquirisse o controle da EMAI. Então, olha que louco. O controlador da Ambipar, ele deu garantias para o Tanuri comprar a EMAI. Por que ele fez isso? Porque ele foi beneficiado pela compra das ações da Ambipar, pelo Banco Master e pelo Tanuri. Trustee da TVM com braço operacional, Então aqui nesse contexto, a Trustee não como uma gestora independente, mas com braço operacional do esquema. Utilizar os recursos do fundo sob sua gestão, muitas vezes captados de investidores institucionais ou do varejo via Master, para manipular preços de ativos ilíquidos ou específicos. A CVM identificou que as compras das ações da Ambipar pelos fundos da Trustee ocorreram em paralelo ao processo de compra da EMAI, evidenciando uma coordenação temporária das operações. Então o Tanuri foi lá e comprou a EMAI. Mas e aí? Parou por aí? É lógico que não. Assim que ele controla a EMAI, o fundo Fênix, que é do Tanuri, que comprou a EMAI por 1 bi, com a fiança do Banco Master. Depois que ele teve controle da EMAI, o que aconteceu? Ele pegou 60% do valor da compra, do caixa dessa empresa. Ela simplesmente pegou esse valor e colocou e comprou de volta em CDB do Banco Master. Então ele tomou o controle, pegou o caixa da empresa e colocou no Banco Master novamente. Então o dinheiro que o Banco Master aqui fiou, que ele ajudou nesse movimento da compra, ele coloca de volta no Banco Master. Agora que o Banco Master morreu, acabou, liquidou, esses recursos vão virar pó. E isso fez a ação da EMAI cair 28%. Então olha que loucura. O Banco Master com o Tanuri, ele infla o valor da Ambipar, que faz o índice Basileia do Banco Master ficar maior e facilitar ele captar dinheiro. Ele também ajudou o Tanuri a comprar a EMAI. O Boleng também ajudou o Tanuri a comprar a EMAI. Assim que o Tanuri compra a EMAI, ele pega o caixa e coloca no Banco Master de volta. E agora o Banco Master quebra e o dinheiro da EMAI foi embora. Tá no bolso de alguém aí. Virou pó. Que coisa maluca, Mas vamos ler aqui os detalhes, Então o Fundo Fênix, que tem o Nelson Tanuri entre seus principais cotistas, venceu o leilão de privatização da EMAI, que parecia ser um negócio de infraestrutura normal, apareceu aqui como uma operação financeiramente circular. O financiamento para aquisição foi garantido por uma emissão de debêntures, que teve como fiadores o próprio Banco Master,
Nelson Tanure e Tércio Bolenque, da Ambipar. Essa estrutura de garantias cruzadas demonstra a interdependência total dos atores. O banco garantiu a compra da empresa, o dono da empresa garantida, Ambipar, garante a compra de outra empresa e todo mundo depende da solvência do Banco Master para que o castelo de cartas não desmorone, né? O caixa de 588 milhões da EMAI, descobriu-se que a EMAI, recém-privatizada, tinha 588 milhões em seu caixa, aplicados em CDBs do Banco Master, né? Então, isso, depois que o Banco Master foi liquidado, descobriram isso. Tinha 588 milhões da EMAI no Banco Master e de seu subsidiário Let's Bank. E o mercado, os reguladores ficaram pensando, né? O que uma empresa de energia, utility, né, como a EMAI, que é uma empresa segura, previsível, ela tinha dinheiro, quase 60% do valor da sua própria aquisição em um banco de médio porte com perfil de risco agressivo. Qual que é a lógica disso, né? O mecanismo sugere que o Banco Master financia ou garante a compra da EMAI por Tanure, Tanure assume a compra e a gestão da EMAI deposita o caixa de volta no Banco Master via CDB. O Banco Master recupera a liquidez que emprestou, transferindo o risco de crédito integralmente para a EMAI. Gente, olha que coisa maluca, mas parou por aí? Não, acabaram de descobrir também que a Oncoclínicas tinha 478 milhões aplicados em CDBs do banco. Mas e essa Oncoclínicas? Vamos tentar entender aqui, ó. Se a gente pesquisar Oncoclínicas Tanure, o que a gente vai achar? Oncoclínicas levanta um bi e meio a 13 por ação, Master Ancora. Tanure perde muito com Oncoclínicas, porque ele era... Tanure se manifesta sobre a proposta de aquisição. Tanure faz proposta a Oncoclínicas, então quer dizer que a Oncoclínicas também é do Tanure? Exposição de 478 milhões em CDBs do Master, tentou recuperar a dívida até tanto, mas o ativo virou zumbi, as ações caíram bastante nos últimos 2 meses. A Ambipar, agora investigada pela CVM por manipulação de mercado, em collusion com o banco, enfrenta crise de credibilidade, foi forçada a emitir dívida de cara para recompor o caixa. A Ambipar, que valia 200 e tantos reais, sem o Banco Master, ela simplesmente derreteu agora para quase nada. Então, a gente tem o Oncoclínicas também com dinheiro no Banco Master. Vamos ver quanto que está a ação, né, dessas coisas. Onco3, vamos dar uma olhada. Um ano, caiu metade, 52% de valor em um ano, sendo que da máxima aqui caiu muito mais, né? Chegou a R$5. Se a gente for ver a Ambipar também, a Ambip3, há 5 anos, ela chegou a bater aqui o equivalente a R$26, hoje vale 29 centavos. Então essas são as empresas envolvidas, né? Uma destruição de valor onde o minoritário, imagina o minoritário, você comprou ações da Ambipar e estava aqui achando que a empresa ia crescer. Como que eles conseguiram, né? Como o Banco Master conseguiu chegar tão longe com todo esse esquema, com toda essa situação, né? Aqui a gente tem algumas coincidências, algumas situações curiosas, né? Então, o banco, ele tinha no seu conselho, né? A empresa tem um conselho e dentro desse conselho a gente tinha o ministro hoje da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele, assim que ele sai do STF, né? Ele é contratado para ser conselheiro do Banco Master. A gente também tinha lá no conselho do Banco Master Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Então, você tinha uma empresa onde você tem um ex-ministro do STF, um ex-diretor do Banco Central, né, um ex-presidente do Banco Central. Já fica um ponto institucional que as pessoas deviam ficar até com medo, né, de questionar as movimentações do Banco Master, por aparentemente eles terem as costas bem quentes. Outro dado interessante é quem é advogado deles, né? Então, nesse ponto, eu vou nem citar quem são os advogados do Banco Master, do Daniel Vorcaro, né? Que é o presidente do Banco Master que foi preso agora, né? Então, aí vou deixar para vocês pesquisarem quem são os advogados do Banco Master. Vou nem entrar nesse ponto. O banco, para rodar, ele precisa de liquidez, ele precisa de dinheiro. Toda pirâmide, uma hora o dinheiro acaba, né? Então, na hora que acabar o dinheiro, a música para e tudo tem que parar, né? Então, eles não podem deixar parar. Então, eles sempre buscavam liquidez de uma forma ou de outra. Uma forma que eles conseguiram de liquidez foi o BRB, né? A lavanderia de precatórios. O Banco de Brasília atuou como tábua de salvação, comprando carteira de ativos podres, precatórios do Banco Master para injetar liquidez. Então, o Banco de Brasília comprou aqui ativos do Banco Master para entrar dinheiro nele. Operações escritas como costuradas politicamente, transferindo o risco de ativos duvidosos do banco privado para o banco estatal. Enfim, né? Se foi para o banco estatal, vai para o contribuinte também. Saque aos fundos de pensão RPPS. Caso das fraudes em fundo de previdência lá no passado, não sei até que ponto as coisas foram, mas no Banco Master tinha muito dinheiro
de fundo de pensão também, tá? Então, o caso Rio Previdência, o Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, possui uma exposição de quase 1 bilhão no Banco Master. E foi feito em letras financeiras que não tem garantia nenhuma da FGC. O prejuízo virtualmente total ameaçando a aposentadoria de 235 mil servidores. É claro que o governo, o Estado deve cobrir isso de alguma forma e o prejuízo fica para o contribuinte, né? Fica para o cidadão comum pagar a conta, né? Então, além do Rio de Janeiro, né, a gente tem mais 8 municípios ou estados que aplicaram recurso do regime próprio de previdência no Banco Master. Então, foi exposto no total 1,8 bilhão. O padrão fundo fake, né, gestores atraídos por taxas irreais e propinas através de rebates, falha grave de supervisão dos tribunais de contas e Secretaria de Previdência, né? Colapso final foi a Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Em 17 de novembro, a farsa acabou. Daniel Vorcaro foi preso no aeroporto tentando fugir para Abu Dhabi. Parece que ele tinha mais de um jato, né? Porque a mulher dele conseguiu e foi primeiro, e depois ele tentou também. Aparentemente, a informação de que ia ter uma operação tinha sido vazada, ele sabia, só que não deu tempo dele fugir. Ele foi pego e está preso, não sei por quanto tempo, mas está preso lá. A Polícia Federal revelou um rombo de 12 bilhões, fruto de uma pirâmide financeira sustentada por fraudes contábeis massivas. E o Fundo Garantidor de Crédito vai ter que fazer o maior resgate da história. São 41 bilhões para o Fundo Garantidor tentar cobrir isso. E esse valor ameaça as reservas do sistema, obrigando grandes bancos a fazerem aportes extraordinários. O custo final será repassado à sociedade através do encarecimento do crédito, porque para o banco colocar dinheiro nisso, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Então isso é uma possível consequência, um aumento do spread bancário para segurar desses riscos, dessas situações parecidas. Então é engraçado que eu fiz essa pesquisa através de inteligência artificial, lógico, todas as fontes estão aqui. A IA trouxe essa frase que foi bastante icônica. O Banco Master nunca existiu de fato. O que existia era uma organização criminosa com licença bancária. Aqui algumas informações, né? O quanto que eles pagavam de CDB, é algo bem maior do que o resto do mercado. Existe um risco oculto que as pessoas não sabiam. A gente tem aqui vários valores das exposições, né? A EMAI, 588 milhões, provavelmente uma perda total. A OncoClínicas, 478 milhões, eles tentaram renegociar no fim e, enfim, não deu certo. A Ambipar também, uma crise de credibilidade enorme e teve que emitir dívida para continuar rodando. E a Rio Previdência, que quase 1 bi de perdas, né? E basicamente é essa história. A gente vive no Brasil e aqui as coisas são desse jeito, né? Impressionante esse esquema. E agora, como que você resgata o seu dinheiro? Se você tinha dinheiro do Banco Master, o que você vai fazer? Aplicativo, procura lá, FGC, Fundo Garantidor de Crédito. F de faca, G de garantia, C de calote. Procura aí no aplicativo do seu celular que tem, você faz seu cadastro, loga, e lá já tem informações sobre como vão proceder com a restituição dos valores aplicados no CDB do Banco Master. Então é isso, achei interessante, todas as informações são públicas, tá? Vou deixar aqui várias fontes para vocês darem uma lida. Infelizmente essa é a nossa realidade aqui do Brasil, não tem nada de feliz nesse vídeo. Muitas pessoas sabiam de algumas coisas nesse sentido. Existe uma matéria bem grande da revista Piauí sobre o assunto antes do problema acontecer. Faz sentido você dar uma lida nela. É isso, eu te vejo no próximo vídeo.